Olá, hoje é segunda-feira, dia 2 de junho de 2025 e nós estamos aqui para gravar os nossos estudos bíblicos. Você sabe, eu sempre deixo 3 recadinhos antes de começar. O primeiro deles é que a Bíblia é uma história contínua, de início a fim. Ela não é uma série de histórias desconectadas, mas é uma única história e você precisa lê-la de maneira sistemática. Para isso, eu te aconselho o uso da Bíblia 365, que é o método que eu utilizo. Mas você pode usar outros métodos, mas é importante que você leia a Bíblia de maneira sistemática. Eu vou deixar aqui também na descrição hoje, nos canais digitais da igreja, um livro chamado Drama das Escrituras. Ele mostra muito bem essa discussão toda que nós fazemos sobre a Bíblia ser uma história completa, de início a fim. Então eu te aconselho, leia a Bíblia sim, porque você vai aprender muito sobre Deus e sobre os planos e propósitos de Deus para as nossas vidas. Meu segundo recado que eu sempre deixo com você é que estamos lendo a Bíblia toda, hoje Neemias capítulo 6. Leia o capítulo todo, depois volte nos canais digitais da igreja, ouça os estudos, obtenha mais informação sobre o texto bíblico. E se você gostar, se você se interessar, o meu terceiro recado é que você compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que elas também sejam edificadas. Hoje eu vou ler na NVI, Neemias 6, de 1 a 14, e o título de estudo é Quem conhece a Deus, toma decisões sábias. Quem conhece a Deus, toma decisões sábias. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados, na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um de seus homens de confiança com a mesma mensagem, e ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta: Nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noade e do restante dos profetas, que estão tentando me intimidar. Neemias capítulo 6 representa o clímax da reconstrução da muralha de Jerusalém. O Kidner, ele vai dizer que a intensidade da oposição vai aumentar de maneira proporcional à medida que a obra se aproxima da sua conclusão. E isso é uma sólida teologia de como Satanás concentra seus ataques mais ferozes quando a obra de Deus está avançada. À medida que a obra de Deus avança, Satanás sempre vai concentrar ataques ferozes contra aqueles que buscam fazê-la. E esse estudo aqui vai examinar um pouco das estratégias de oposição e como Neemias oferece resposta aos múltiplos momentos em que essa oposição se chega. Antes disso, entretanto, eu queria te levantar cuidado com qualquer ensino que tente vincular o estudo de Neemias 6 à história de brechas na vida individual. Diz assim o versículo 1: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia construído um muro e que não havia ficado nenhuma brecha. O versículo 1 fala disso. E tome cuidado para não vincular esse estudo a essa história de brechas na vida individual. O ensino das brechas parte do pressuposto de que um cristão pode deixar áreas em sua vida sem uma cobertura espiritual.
e que isso geraria uma legalidade para a atuação de Satanás. Meu propósito aqui não é discutir esse tipo de ensino, não é discutir a natureza desses ensinamentos aqui, não é isso. O meu propósito aqui é simplesmente dizer que é preciso refutar essa ideia no texto de Neemias. O texto de Neemias não pode ser usado para isso. Você já acompanhou comigo todo o texto até aqui, os estudos até aqui, e sabe que tanto o livro de Esdras quanto o livro de Neemias falam do retorno do povo do exílio para Jerusalém, para a reconstrução do templo e reconstrução das muralhas. Não se trata, portanto, de uma teologia individual. O texto não é de batalhas espirituais individuais ou brechas individuais, porque o texto não fala sobre isso. O texto fala de um projeto de natureza coletiva que faz parte do projeto de reconstrução de Deus com o seu povo, de renovação da aliança com o seu povo. Então, o texto é sobre isso, então tome cuidado para que você não faça confusão especificamente. Qualquer estudo sobre brechas deve fundamentar-se em outro tipo de estudo, de texto. Eu já disse, eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas ele não deve focar aqui especificamente. Se nós estudarmos o contexto histórico e situacional que está acontecendo aqui, o capítulo se passa nos momentos finais da reconstrução do muro, aproximadamente 445 a.C., após de 52 dias de trabalho intenso, com apenas as portas restando para serem instaladas, os inimigos percebem uma última oportunidade de impedir a obra de ir adiante, porque percebem que os seus recursos estão se esgotando, a obra está chegando ao final. Que o Derek Kidney vai mencionar no seu texto que os oponentes começam a demonstrar um certo desespero. E aí, se nós olhamos de Neemias 6, de 1 a 14, o que nós vamos ver? A primeira coisa é uma busca de um convite aparentemente inocente, de uma armadilha de distração e de alguma coisa que parece um pedido de reconciliação, como acontece nos versículos 1 a 4, assim como Esdras tem esse tipo de experiência. A gente vê o versículo 2 assim: Sambalat e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar no dos povoados, a planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. A planície de Ono ficava aproximadamente cerca de 32 quilômetros de Jerusalém, uma distância que tornaria impossível para Neemias olhar a obra, supervisionar e sem gastar bastante tempo nesse deslocamento. O convite parece ser um gesto puro de reconciliação, mas escondia intenções más. A questão aqui é por que os inimigos que estavam o tempo inteiro criticando Neemias, como a gente viu a partir do capítulo 4, por que esses inimigos de repente buscam reconciliação? Bom, a resposta de Neemias é bastante interessante. Ele fala, olha, versículo 3, por isso enviei mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por que eu deveria parar a obra? Neemias reconhece a importância da obra, que ele está fazendo uma grande obra. Ele tem um senso de prioridade muito claro, eu não posso descer. E ele tem uma persistência no que tem que ser feito. E ele diz, 4 vezes me enviaram a mesma proposta. E ele 4 vezes negou. Bom, o que nós podemos trazer de aplicação contemporânea aqui? Um princípio importante para nós. Nós temos uma teologia de que quando uma porta abre, e essa é uma teologia meio torta, é porque Deus está no negócio, né? Você já ouviu falar isso muito provavelmente. Se a porta se abriu, Deus está no negócio. E quando a porta se fecha, Deus não está no negócio. Bom, nós vamos ter múltiplas oportunidades que vão acontecer nas nossas vidas que não vão trazer coisas boas. Então, essa história de que porta se abre, porta se fecha, a gente tem que ser muito cauteloso com isso. A ideia de que surgiu alguma coisa no nosso cotidiano, nas nossas circunstâncias, não significa que Deus está abrindo portas, né? Você já ouviu falar assim, se aconteceu é porque Deus queria que acontecesse. Bom, o foco não é bem esse. O foco central do nosso julgamento é moral. Esse é o foco central do nosso julgamento. Não é se as circunstâncias estão mostrando que a gente deve ir para um determinado tipo de decisão ou outro tipo de decisão. A pergunta básica é: algo que contraria a palavra de Deus em fazer? E aqui o que está sendo proposto para Neemias, sim, contraria a palavra de Deus. Contraria porque significa um pedido de aliança com quem via zombando dele e que não tinha a mesma intenção e nem tinha a mesma compreensão do chamado de Deus para a restauração da sua aliança. E Deus veementemente vai apontar para o seu povo durante toda a história do povo de Israel que as alianças devem ser entre esse povo e Deus, e não entre esse povo e os povos ao seu redor. Então tem sim um princípio moral sendo quebrado aqui. Então Neemias, conhecedor da lei, toma decisão baseada no conhecimento da lei.
E não porque uma pretensa porta se abriu aqui, uma pretensa ideia de reconciliação apareceu aqui. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que logo após esse pedido que Neemias veementemente nega, aparece uma estratégia de difamação. Sanbalate vai difamá-lo. Ele vai mandar uma carta e nessa carta ele vai dizer que Neemias está tramando o quê? Está tramando uma guerra contra o reino da Pérsia. Bom, tem aqui uma calúnia bem grande, e essa calúnia aproveita um misto de verdade com mentira. Qual que é o misto de verdade? A expectativa messiânica entre os judeus. Então, o versículo 6 diz assim: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme diz, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a teu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Há um rei em Judá. Existe aqui uma expectativa messiânica da presença de um rei em Judá, mas isso é expectativa messiânica, não é o que Neemias está falando. Então, nem falando nem fazendo. Portanto, há aqui uma mistura de algum elemento que é verdadeiro, mas com uma ideia de quê? Com uma ideia de difamar Neemias. E vai explorar medos legítimos, porque qualquer rei, em qualquer momento da história, tinha povos que eram povos anexados e ele temia que esses povos se rebelassem. Então vai explorar medo legítimo. E isso força uma resposta. Alguém precisa se defender. E a resposta de Neemias vem nos versículos 8 e 9. Neemias diz: nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção. Estavam tentando nos intimidar, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo força. Fortalece agora as minhas mãos. Veja, o que Neemias faz? Uma negação categórica. Não é verdade, versículo 8. Ele tem o discernimento espiritual. Ele reconhece o que está acontecendo. E como ele fortalece esse discernimento? Pela oração. Neemias novamente mostra o padrão. Então veja, a primeira coisa que aparece é uma pretensa abertura de porta, mas que levava a uma ideia de aliança com povos que não foram chamados para Deus para a obra. A segunda coisa que acontece é uma tentativa de difamação, que busca o quê? Busca misturar as informações e às vezes fazer de mentiras meias verdades. E Neemias responde a como é isso? Neemias responde com uma negação categórica e a oração. E Neemias vai além. Ele mostra que ele tem compromisso e conhecimento espiritual. Se você acompanha os versículos 10 a 14, como nós lemos, nós vemos que há levantado um profeta Semaías para profetizar que a vida de Neemias está sob risco. E Neemias novamente age de maneira correta, ele tem discernimento moral, ele reconhece que fugir ia ser uma covardia, mas mais do que isso, ele reconhece que a lei de Deus não pode ser descumprida. Neemias sabe que ele não pode entrar no lugar santo, ele sabe disso, ele diz no versículo 11, todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Neemias sabe que não é sacerdote, portanto não pode entrar no templo. Neemias tem uma compreensão clara da lei de Deus. Ele discerne espiritualmente a tentativa dos seus inimigos. E Neemias ora uma vez mais, como acontece no versículo 14. Então o que nós temos? Nós temos uma pretensa porta aberta. Neemias nega de maneira veemente e ele é perseverante nessa negativa porque ela sabe que ela fere a lei de Deus. Depois nós temos uma tentativa de difamação. Neemias nega essa tentativa de difamação e ora a Deus, busca a Deus para vencer essa tentativa de difamação. Depois novamente arma-se uma armadilha para Neemias e ele nega essa armadilha porque ele conhece a Escritura e ele conhece a palavra do Senhor. Bom, quais são os princípios fundamentais desse capítulo para a gente? Primeiro, discernimento espiritual em tempos de pressão. Neemias mostra um profundo discernimento espiritual. E ele mostra esse discernimento espiritual por quê? Porque algo sobrenatural aconteceu na cabeça de Neemias, apareceu um anjo aqui dizendo para ele? Não, mas Neemias conhece a lei, Neemias conhece o seu Deus, Neemias ora, Neemias busca na oração e Neemias busca na leitura e no conhecimento da lei. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, o foco na missão divina.
Neemias sabe que ele tem um foco específico, que é a reconstrução dos muros. Ele sabia que isso era importante. Agora, note, ele sabia que isso era a história de Israel, não a história do Neemias. Ele sabia que essa era a narrativa das Escrituras. Ele sabia que Deus ia restituir o reino do seu povo, a aliança com o seu povo. Quando crentes desconhecem a Escritura, eles tomam suas vidas como centro da história e deslocam a ideia da sua vida do reino de Deus. Neemias não faz isso. Neemias conhece a sua missão porque conhece a história do reino de Deus e conhece a aliança que seu Deus tem com ele. Olha, é só você voltar no capítulo com ele, não, desculpe, com o povo de Israel. É só você voltar no capítulo 1 e você vai ver a oração de Neemias, uma oração de quebrantamento e arrependimento de quem sabe que pecou, que o povo pecou e que o povo precisa de restauração. Neemias sabe que o reino de Deus está em primeiro lugar. Assim como Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E essas coisas vos serão acrescentadas. Cristãos que têm um compromisso genuíno com Deus conhecem o seu papel na história. Então Neemias tem discernimento espiritual no tempo de pressão, porque ora e porque conhece a Escritura. Neemias tem um foco na missão divina, porque conhece a aliança de Deus de Israel, ou seja, conhece novamente a Escritura. E Neemias busca sempre a oração como resposta. Em todos os momentos, ele busca a oração como resposta. Por isso, o texto de hoje disse: quem conhece a Deus toma decisões sábias. Neemias é um homem que conhece a Deus, por isso vai acertando nas suas decisões. Deus te abençoe.